muito grato pela sua recepção. Pode tomar seu assento. Fique à vontade. Que Deus abençoe. No Evangelho de Marcos, por favor, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos para meditarmos na palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por estar aqui com os irmãos nessa primeira reunião de obreiros do ano de 2019. Eu me sinto muito honrado em poder estar com os irmãos e participarmos deste culto tão maravilhoso. Louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, que é uma honra para mim poder conhecê-lo, e louvar a Deus pela vida do pastor Amorim, que também é uma felicidade imensa conhecê-los. A todos os irmãos. Não vai funcionar, pode tirar. Amém. E feliz em estar com meu amigo o pastor Robson. Ver aqui o pastor Elias é uma honra. Que Deus abençoe. Marcos capítulo 4, versículo 35, que nós vamos ler. Os irmãos encontraram? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles deixaram a multidão, e eles deixaram a multidão, e havia com eles outros pequenos barquinhos. Deixa eu ler o versículo 36 de novo. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia com eles outros pequenos barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava à popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Eles despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. E o vento cessou, e houve uma grande bonança. Então lhes disse: por que estão ainda tão tímidos ou temerosos? Como ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para com os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Os versículos que nós lemos narra um período que marca a história de Jesus com seus discípulos. Jesus está treinando os seus discípulos para que possam ser os seus sucessores na obra que ele havia começado. Tem pouco tempo, tem 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, como líder, como mestre, ele precisa deixar os seus discípulos aptos para que possam continuar a obra que ele começou. E por várias vezes você vai ouvir Jesus dizer isso para eles. Em um momento ele diz: fiquem tranquilos, porque eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai para que Ele vos dê outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai vir para que vocês possam fazer a mesma obra que eu fiz. Vocês vão fazer os mesmos sinais que eu fiz, e vão fazer melhores. A coisa mais extraordinária na vida de um obreiro é quando ele consegue entender qual é o projeto do seu líder. E quando ele se permite ser capaz de continuar a mesma obra que o seu líder começou, e ainda ser capaz de fazer mais do que ele vem fazendo. Porque tem obreiro que enquanto o líder está, ele está lá seguindo ele. Uns que se o líder sair, ele se perde e não consegue fazer mais nada. Outros que se o líder sair, ele toma outra direção,
volta a pescar, volta a cuidar da coletoria, volta a viver a sua vida antiga. Mas Jesus está dizendo para eles: o Espírito Santo vai vir e vocês vão ser cheios de poder, para que vocês possam fazer a mesma obra que eu fiz, para que vocês possam perdoar como eu perdoei, para que vocês possam restaurar como eu restaurei, para que vocês possam multiplicar como eu multipliquei, para que vocês possam alimentar multidões como eu alimentei, para que vocês possam curar os enfermos como eu curei. Só que Jesus sobe ao monte da transfiguração. E no momento em que Jesus está no monte da transfiguração, com Pedro, Tiago e João, ficam os outros discípulos lá embaixo. E um jovem é possuído por um espírito imundo, e eles tentam expulsar e não conseguem. Mas eles são humildes, porque quando Jesus volta, eles têm a humildade de dizer: Jesus, nós tentamos expulsar o demônio e não conseguimos. É quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e sabemos a capacidade que temos e a que não temos, e sabemos pedir auxílio para aquilo que precisamos. Eles reconheceram que eles não tiveram capacidade de expulsar o demônio, disseram: Jesus, nós não conseguimos expulsar o demônio. Aí Jesus vem e Jesus expulsa o demônio. Eu preciso dizer um negócio para você como líder: esteja sempre pronto para responder pelos seus liderados. Esteja sempre pronto para dar conta do trabalho dos seus liderados. Quando Jesus vem e expulsa os demônios, eles ficam atônitos com aquilo e falam: Jesus, entendemos o segredo, precisamos que o Senhor nos dê mais fé, precisamos de mais fé. Se o Senhor nos der mais fé, Jesus, nós vamos arrebentar aqui no negócio. Se o Senhor nos der mais fé, nós vamos expulsar demônio, nós vamos curar enfermos, nós vamos pregar o Evangelho. Precisamos que o Senhor nos dê mais fé. E isso é um mal que nós temos. Nós nos colocamos dependente de coisas que não precisamos, como desculpa para não fazer a obra que precisamos fazer. Ah, pastor, se o pastor me desse um carro novo, eu evangelizava mais. Se o pastor fosse na minha congregação e colocasse um som melhor, eu evangelizava mais. Se o pastor aumentasse o meu ordenado, eu evangelizava mais. Nós passamos a ser dependente de coisas que não precisamos, para usarmos como desculpa da obra que não fazemos. E Jesus olha para eles assim: eu não preciso aumentar a fé de vocês. Eu não preciso que vocês tenham mais fé. E aqui um pouquinho antes do versículo 35, lá no final do capítulo 3 para o capítulo 4, ele vai explicar sobre fé. E ele diz: a fé é como um grão de mostarda. O grão de mostarda, nós sabemos, é o menor de todos os grãos. Mas o grão de mostarda, ele é interessante. O grão de mostarda, você pode pegar ele, pode pisotear ele, pode amassar, pode bater nele, pode jogar ele numa fornalha, pode tostar ele. Mas se você tirar ele de lá, pisado, amassado, massacrado, jogar ele na terra e colocar água sobre ele, ele vai brotar, ele vai nascer, e ele vai uma das maiores árvores que existe. É assim que Jesus está dizendo: a sua fé, ela pode ser como um grão de mostarda, ela pode ser pisoteada, ela pode ser massacrada, possa ser que todo mundo desacredite de você, possa ser que as pessoas olhem para você e não dê nada, pode ser que todo mundo duvide de você, mas no momento em que você tomar uma atitude, no momento que você lançar semente no chão, quer dizer levantar, sair da ociosidade, começar a trabalhar, regaçar as mangas, você vai entender que tudo que você precisa para fazer a obra de Deus, Ele já te deu, que é o Espírito Santo de Deus. Ele disse: se jogar o grão. Agora o segredo, irmão, não é no tamanho da fé. O segredo é o que você faz com a fé que Ele te deu. Tem gente que fala assim: ah, pastor, a minha fé é do tamanho de uma melancia, é do tamanho de uma jaca, exibe ela. Só que a vida dele não muda, não tem milagres. Sabe por quê? Porque ele não lança a fé. E o segredo não está no tamanho, está no que você faz com ela. Está em lançar a fé. Escute,
Às vezes nós nos escravizamos e tentamos arrumar desculpas e tenta colocar coisas para que nós dependêssemos dela e dizemos: pastor, se eu tivesse em outro lugar, minha vida seria diferente. Pastor, se eu fosse outra pessoa, porque parece que tudo acontece na vida de todo mundo, não acontece na minha. Se eu fosse outra pessoa, minha vida seria diferente. Pastor, se eu tivesse em outro lugar, se eu tivesse lá no Amazonas, eu seria um grande missionário. Se eu tivesse lá no Ceará, eu seria um grande missionário. Se eu estivesse na África, eu seria um grande missionário. Nós nos colocamos como dependentes do que não precisamos. E deixa eu dizer uma coisa: tudo que Deus precisa para mudar a sua vida é tudo que você tem hoje. Eu vou melhorar. O que você tem hoje, o lugar que você está hoje, a pessoa que você é hoje, é tudo que Deus precisa para mudar a sua história. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Talvez não seja o seu costume, é um costume nosso lá do Ceará. Levante a sua mão, me deixe profetizar sobre a sua vida. A partir do lugar que você está, a partir de quem você é, a partir de tudo aquilo que você tem, é o que Deus vai usar para te dar o ano de 2019 como o melhor ano da sua vida. Quando Jesus olha para o pedido dele, Jesus disse: eu preciso tratar com vocês. Estou preparando os obreiros. Vocês já me viram abrir os olhos dos cegos? Já me viram curar os enfermos? Já me viram multiplicar pães? Já me viram andar sobre as águas? E ainda estão pedindo mais fé? Jesus está com uma grande multidão. Diga comigo bem forte: uma grande multidão. E para tratar os discípulos, ele separa da multidão. Há momentos que Jesus vai te separar de todo mundo, porque é você e ele. Ele precisa te tratar sozinho, porque Jesus precisa tratar você por dentro. Porque as suas piores batalhas não estão lá fora, estão dentro de você. Os seus piores inimigos não estão lá fora, estão dentro de você. Nenhuma crítica é tão terrível quanto a autocrítica. Nenhuma culpa é tão terrível quanto a autoculpa. Ninguém te critica melhor do que você mesmo. E ninguém te acusa melhor do que você mesmo. E Jesus está dizendo para eles: eu vou separar vocês da multidão, porque agora é eu e você. Eu preciso tratar você por dentro, porque aquilo que existe dentro de você está prejudicando fora. Os medos que estão dentro de você estão prejudicando você fora. Os problemas que você tem dentro de você estão prejudicando você lá fora. Jesus disse: eu vou te separar da multidão, vou tratar você, porque se você for capaz de vencer as batalhas que estão dentro de você, você vencerá lá fora. Se você for capaz de vencer o inimigo dentro de você, não há exército, não há inferno, não há demônio que se coloque de pé diante de você. Nada lá fora é capaz de vencer quem já é um vencedor dentro de si. Aleluia. Problema é que nós levamos os nossos complexos para fora. As pessoas não confiam nas outras porque não são capazes de confiar em si mesmo. Você nunca vai ver santidade em outra pessoa enquanto não houver santidade dentro de você. Você nunca vai ver confiança em outra. Não confio em ninguém. É porque você não confia em você mesmo. Porque nós julgamos as pessoas a partir daquilo que nós faríamos. Você nunca vai ver santidade em ninguém enquanto a santidade não estiver em você. Você nunca vai ver Deus refletido no rosto de ninguém enquanto o Espírito Santo não habitar em você. Você nunca vai tratar alguém com amor se dentro de você não tiver amor. É por isso que Jesus precisa tratar você por dentro. Porque aquilo que está dentro reflete lá fora. Jesus disse: eu preciso ensinar um negócio para vocês. Deixem a multidão e venham comigo. Coloca os discípulos dentro do barco
Isso me chama muita atenção no ministério de Jesus. Jesus tem propósito, Jesus é focado. Ele coloca os discípulos dentro do barco e diz assim: vamos até o outro lado. Diga comigo bem forte: até o outro lado. No caminho se levanta uma tempestade. Só que eles têm uma palavra de Jesus: é até chegar ao outro lado. Ah, pastor, mas levantou a tempestade. Levantou. O barco quase quebrou ao meio, quase. Os discípulos quase desistiam, quase. Mas tem uma palavra de Jesus: você vai chegar até o outro lado. Eu vim te dizer nesta noite que Jesus, ele tem um propósito na sua vida. E eu quero te dizer: pode se levantar tempestade, pode se levantar problema, o seu barco pode quebrar ao meio, ainda que sobe só um tronco, mas você vai chegar até o outro lado, porque é Ele que está dizendo: fica tranquilo, porque nenhum problema é maior do que o propósito, nenhuma luta é maior do que o teu propósito, as quedas não são maiores do que o teu propósito. O propósito de Deus na sua vida é maior do que qualquer coisa. Eu disse: até chegar lá, você só precisa aguentar com Jesus. Levantou a tempestade de ventos. Diga comigo: tempestade de vento. Isso é muito importante. Quando a tempestade se levantou, no versículo 37 diz que os ventos arremessavam as ondas contra o barco, e o barco se enchia de água. Só que a maioria deles são pescadores. E todo pescador, ele é experiente, e ele sempre leva dentro do seu balde, dentro do seu barco, um baldinho para tirar água. O pastor sabe que no Amazonas é assim. Todo barqueiro tem um baldinho para tirar água de dentro do barco. E a tempestade se levantou. E eles começam a se desesperar com os ventos. Eles começam a se desesperar com a água que está entrando no barco. E cada um deles pega um baldinho e vai tirando água do barco. Cada um deles pega um baldinho e vai tirando água do barco. E vai tirando, e vai tirando. Só que o vento está mexendo as ondas. O vento está mexendo as ondas. O vento está balançando as ondas. As ondas estão entrando no barco. O barco está se enchendo. Eles estão tirando. O mar está mandando para dentro. Eles estão jogando para fora. O mar estão jogando para dentro. E eles começam a cansar. Até que eles se dão conta de uma coisa: Jesus está no barco. O barco deles está a ponto de afundar. Eles dizem: espera aí, Jesus está no barco. Tem obreiro que parece que ao longo do ministério dele, ele se esqueceu de recorrer a Jesus. Ele está acostumado a fazer tantas alianças, a fazer tantos acordos, tem tantos amigos poderosos que pode ajudar ele, que ele esquece que Jesus está no barco. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa qual seja a tempestade, não se esqueça, Jesus está no barco com você. Pode estar em silêncio, pode até ser que pareça que está dormindo, mas Ele está no barco. Aleluia. Eles, peraí, está faltando Jesus. Eles pegam e vão acordar Jesus, vão procurar Jesus. E no versículo 38, eles chegam procurando Jesus dentro de um barquinho de um lado para o outro, e de repente eles encontram Jesus dormindo. Diga comigo: dormindo. E o texto diz: dormindo sobre uma almofada. No meio da tempestade, Jesus está relaxado. Quando os discípulos encontram Jesus, eles ficam decepcionados. E a Bíblia diz que eles chacoalham Jesus. E eles estão decepcionados. E eles gritam com Jesus assim: ó Jesus, o senhor não está vendo que o barco está afundando? O barco não estava afundando. O nosso problema é que nós aumentamos o tamanho do problema. A tempestade só estava enchendo o barco de água, o barco não estava afundando, mas eles estão desesperados, dizendo: Jesus, nós estamos morrendo, está tudo se acabando, Jesus, não tem mais jeito, é o fim. E Jesus está calmo. Calma aí, irmão.
É porque você está aumentando o seu problema. Seu problema não é tão grande assim. O seu Deus é maior do que o seu problema. O seu Deus é maior do que as suas lutas. O seu Deus é maior. Eles chacoalham Jesus. E Jesus acorda e diz: Jesus! Mas sabe por que eles estão tão indignados? Diga por quê. Não com mais força, diga assim: por quê? Eles não vão acordar Jesus para que Jesus acalme a tempestade. Eles não vão acordar Jesus para que Jesus repreenda os ventos. Não. Eles nem acreditavam que Jesus tinha poder para repreender os ventos. Eles nem acreditavam que Jesus tinha poder para repreender a tempestade. Claro que não. Veja no último versículo. Quando Jesus levanta e repreende os ventos, repreende a tempestade, eles estão olhando dizendo: mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedece. Eles estão dizendo: a gente não sabia que ele tinha tanto poder. A gente não sabia que ele tinha tanta capacidade. Tem crente que está 30 anos na igreja e ainda não entendeu o que Deus é capaz de fazer por ele. 30 anos na igreja e ainda não entendeu. Paulo disse: meus irmãos, como que aquele que não poupou nem mesmo seu único filho, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará com ele também todas as demais coisas? Ontem o pastor leu aqui: mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora que nós já estamos salvos, aleluia, muito mais ele fará. Está lá na igreja: pastor, mas é que eu não sabia que Deus podia fazer assim na minha vida. Se eu soubesse, eu tinha orado mais. Eu tinha buscado mais. 30 anos, 40 anos na igreja, ainda não entendeu. Mas quem é esse? Eles vão procurar Jesus com um baldinho. Para que Jesus pegue o baldinho e vá tirar água do barco com eles. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É que nós não entendemos a visão do nosso líder. Nosso líder está com um grande projeto, nós estamos com um projetinho. Quer ganhar 1000 almas, nós queremos, se der 10 dá muito. Vamos evangelizar o Brasil para quê? Vamos começar aqui mesmo. Nossa visão é muito pequena. E sabe qual é o problema? Nós queremos pegar Deus, criar uma caixinha desse tamanho e colocar Deus dentro dela. Nós queremos trazer Deus para dentro do nosso desespero. E deixa eu lhe dizer, Deus não vai entrar no seu desespero. Deus, ele vai tirar você do meio do seu desespero. Nós queremos pegar Deus, irmão, e colocar dentro do nosso mundo, dentro da nossa visão, e dizer: Deus, é assim que o senhor tem que fazer. Pega esse baldinho e vai tirar água comigo do barco. Mas deixa eu lhe dizer, Deus não cabe nessa caixinha que você preparou para ele. Deus é maior do que isso. Deus quer tirar você de dentro dessa caixinha que você entrou, aonde os seus problemas são maiores, aonde a sua visão é limitada, aonde nada pode acontecer. E quer colocar você dentro do mundo dele, aonde tudo é possível, aonde ele é maior do que os seus problemas, ele é maior do que as tempestades, ele é maior do que tudo. Agora olha um negócio interessante, aqui eu já estou encerrando. Quando os discípulos vão procurar Jesus, ele está dormindo. Diga comigo: dormindo. Você não vai encontrar muitas vezes na Bíblia falando que Deus dormiu ou descansou, porque o Salmo diz, número 121, que diz que o nosso Deus, ele não cochila, ele não dorme. Mas por algumas poucas vezes você vai encontrar na Bíblia dizendo que ele descansou. Lá no versículo 2, do capítulo 2 de Gênesis, vai dizer que ele descansou. Só que no capítulo 2 de Gênesis vai dizer que ele descansou depois de ele haver criado o homem.
Quando Jesus entra no barco e vai dormir, no meio da tempestade, não é porque Jesus é irresponsável, não é porque Jesus não se importa com seus discípulos, não é porque Jesus não esteja preocupado com a obra que os seus discípulos estão realizando, não. É porque Jesus quem treina os seus discípulos, e Ele sabe a capacidade dos seus discípulos. E Jesus sabia que eles tinham capacidade de repreender os ventos. Às vezes, nós somos colocados em determinados lugares. Quando eu fui para o Ceará, por exemplo, e nós pensamos, o meu presidente me abandonou aqui. Tem gente que é colocado num lugar, e quando ele encontra os colegas, e os colegas dizem, e aí, como é que está aí, rapaz? Me botaram lá para morrer. Botaram lá para me matar, para acabar com o meu ministério. Não foi. É porque você não entendeu o segredo de Deus. Ele colocou você lá porque Ele entendeu que você tem capacidade. Para de murmurar, para de reclamar, e regaça as mangas, e começa a trabalhar, e dizer, eu fui colocado aqui para ser honrado, eu fui colocado aqui para fazer esse lugar crescer. Ele deixou você lá e foi dormir, porque confia em você. Por isso que Jesus dormiu, porque confiava. Para eu encerrar, quando ele chega no versículo 28, 38, ele está dormindo sobre uma, diga assim bem forte, diga, por quê? A tempestade, ela é inevitável. Ela vem na sua vida uma hora ou outra. A tempestade, ela vem para definir quem você é. Jonas é profeta, é livre, está na proa do barco, cima. Quando a tempestade se levanta, Jonas desce para o porão e vai se esconder. Paulo entra no navio preso e vai ser algemado lá no porão do barco. Quando a tempestade se levanta, Paulo sai do porão e se torna capitão do navio. A tempestade é para definir quem você é. A tempestade vai vir na sua vida uma hora ou outra. Quem é que você vai ser? Vai ser Jonas ou vai ser Paulo? Paulo olha para eles no meio da tempestade e diz, fiquem tranquilos, o barco vai afundar, mas nenhum de vocês que ficarem comigo vão perecer. O barco afunda, quebra no meio, sobra um tronco, mas eles chegam até a praia, porque estão debaixo da palavra de um homem de Deus que surgiu na tempestade. Aleluia, agora escute. E aqui eu encerro. Quando eles chegam, Jesus está com um travesseiro. Irmão, quando a tempestade chegar, não adianta se espernear. Não adianta você tentar correr de um furacão. Sabe qual é o lugar mais seguro no meio de uma tempestade? Sabe qual é o lugar mais seguro no meio de uma tempestade? Diga qual? O olho do furacão. Pergunte por quê. Não, pergunte por quê. Porque lá no final do livro de Jó, não lembro qual capítulo, lá no final, quando Deus vem falar com Jó, ele vem no meio de um furacão. Irmão, quando Elias está escondido na caverna, Deus vem falar com uma voz suave. Mas quando é Jó que perdeu tudo, Deus vem no meio de um furacão, rodando. Jó olha e diz, Deus, a minha vida já está uma bagunça. E a Bíblia diz que do meio do furacão saiu a voz de Deus. Você pode estar vendo um furacão na sua vida, mas deixa eu dizer, fica tranquilo, porque Deus está no meio do furacão, dizendo para você, fica tranquilo. Jesus olha para eles. Quando eles chegam, Jesus está com a almofada, porque Jesus está dizendo, a tempestade se levantou, descansa. Você precisa descansar. Tem que descansar. Porque a tempestade era uma tempestade de vento. Os discípulos estão brigando com a água que está entrando no barco. Jesus, quando levanta, ele não olha para a água, ele não olha para o mar, ele vai direto no vento. Ele diz, vento, cessa.
E o vento cessou. E houve uma grande bonança. Quando você descansa, você entende o foco do seu problema. Você vai entender que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. É principados e potestades. Fique de pé comigo, por favor. Eu quero entregar o microfone ao pastor. Escute, a tempestade vai vir uma hora ou outra. Quando a tempestade vier, descansa. De todo mundo que estava ali, só Pedro entendeu. E Pedro pegou aquele travesseiro num sentido espiritual, não no sentido espiritual. Pedro pegou aquele travesseiro e colocou debaixo do braço e começou a andar com ele. Para onde Pedro ia, ele ia com aquele travesseiro. Quando chega lá em Atos capítulo 13, depois que Jesus sobe, Pedro assume a igreja, ele é preso. Ele está com o travesseiro, espiritualmente. O imperador coloca 2 guardas na direita, 2 guardas na esquerda, 2 guardas na porta, 2 guardas no corredor. Tira as roupas de Pedro e diz para ele: amanhã você vai morrer. Imagina Pedro, 2 de um lado, 2 do outro, sem roupa, sem nada, 2 na porta e um decreto de morte. Ele olhar para Jesus e dizer: ô Jesus, sabe aquele travesseiro que o Senhor me deu? Aquele travesseiro que o Senhor usou lá na tempestade? Me dá ele aí que eu preciso dele. A Bíblia diz que Pedro dormiu. Enquanto Pedro está dormindo, vem um anjo, cutuca Pedro e diz assim: Pedro, levanta! Levante a sua mão, levante a sua mão. Em nome de Jesus, no momento que a tempestade se levantar, Ele vai dar esse travesseiro para você. Só quem quer esse travesseiro, deixa-me ver. Dá um glória ao nome dele aí nesta noite, porque ele está dizendo: enquanto você descansar, eu trabalho por você.